Você vai falar, Osmar? Sim, estamos entrando já. Ah, tá. Uma boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais essa live, que é uma iniciativa da Sindunespar, que é o Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual do Paraná, e estamos aí nessa sequência de atividades formativas nesse período de pandemia e tentando disseminar ideias que contribuam com o nosso processo de luta e também de resistência nesse momento tão adverso que nós estamos vivendo em nosso país. Então, hoje nós temos a honra de receber o professor Danilo, que tratará de um tema que é bastante caro para a luta dos trabalhadores, que é entender um pouco da dinâmica deste governo, que é o governo Bolsonaro, e também poder pensar nas formas de organização da luta popular e de resistência frente aos duros ataques que nós estamos sofrendo nesse momento. Então, a gente pede para as pessoas que estão entrando na nossa live que compartilhem para que a gente possa chegar ao máximo de pessoas possíveis para que a gente discuta e debata esse tema que é tão importante para nós. O Sindonespar é o Sindicato dos Docentes da Unespar, e nós estamos aí com o processo de construção desse sindicato, de fortalecimento das lutas. Eu sou o professor Osmar, sou professor aqui da Unespar, do campus de Campo Mourão, mas também estou na função de vice-presidente do Sindicato dos Docentes. A professora Marília, que nos acompanha e que ajudará na mediação das atividades, ela também é professora da Unespar, do campus de Paranavaí, e está como tesoureira do nosso sindicato, que a gente está aí numa luta árdua para colocá-lo de pé e para que possa ser um instrumento de luta dos docentes em defesa não só de direitos trabalhistas, de condições de trabalhos decentes, mas por uma educação superior pública, gratuita e de excelência, e que atenda aos interesses dos nossos estudantes, que em sua maioria são estudantes oriundos da classe trabalhadora. Então, nós estamos aí nessa tarefa de construir essa luta coletiva por meio do sindicato, e nós entendemos que esse é um dos instrumentos que nós temos à nossa disposição nesse momento e que nós temos que valorizá-lo. Então, a gente já vai dando sequência à nossa discussão. Como sempre, o nosso expositor terá até 40 minutos para fazer a sua exposição. Na sequência, nós teremos um debate, vocês podem encaminhar as questões de vocês e contribuir com essa discussão que nós iremos fazer. Também informo que essa live ela ficará disponível no canal do grupo do Espaço Marx aqui de Campo Mourão, e aí aqueles que não puderam assistir podem acompanhar essa discussão, bem como outras que nós já desenvolvemos ao longo desses dias, tentando dar a nossa contribuição. Então, boa noite a todos, desejo uma boa live para todos, e passo a palavra para a professora Marília, que fará as suas primeiras considerações e fará a apresentação do professor Danilo, que é o nosso convidado na noite de hoje. Marília. Professor Danilo, agradeço, né, a sua prontidão e disponibilidade por estar conosco, dividindo um pouco dessa discussão tão pertinente nesse momento atual, que vai tratar então do governo Bolsonaro, né, o fascismo e os desafios da luta popular na atualidade.
E quero aproveitar também e agradecer o Osmar pelo convite e parceria com o sindicato, que eu acho que mais do que nunca a gente precisa amadurecer essa discussão no processo da luta política. E aí vou, então, fazer uma breve apresentação aí diante, né, da grandiosidade aí das produções, das discussões do professor, mas só para a gente situar um pouquinho, né, nas principais áreas de atuação do professor Danilo. Então, o professor Danilo, ele é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, atua aí no programa de pós, tanto da graduação quanto programa de pós-graduação, como na graduação. É graduado em ciência política, tem o doutorado em ciência política pela Unicamp, aborda os principais temas aí de abrangência das pesquisas, está focado aí, então, na política brasileira e neoliberalismo, na questão do Partido dos Trabalhadores, teoria política, burguesia, marxismo, teoria das classes sociais e Estado, e tem publicações aí, as duas principais publicações, Crises Políticas e Capitalismo Neoliberal no Brasil, Classes Dominantes, Política e Capitalismo Contemporâneo. Então, tenho certeza que o professor vai poder contribuir muito aí com a gente na discussão dessa noite. Professor, passo a palavra, então, para o professor Danilo. Boa noite a todos e todas. Para mim é uma enorme felicidade estar aqui participando desse debate com vocês. Queria agradecer ao Osmar pelo convite, a Marília pela mediação, ao Sidonespar pela essa atividade, que eu acho que é importante aproveitarmos esse momento para discutirmos o que está acontecendo no nosso país e no mundo, né? Tanto do ponto de vista da conjuntura política, econômica, sanitária, né? Que nos atravessa e nos interpela a todo momento. Eu vou dividir a minha fala de acordo um pouco com o que está colocado no próprio título, né? Então, a primeira parte da minha fala, eu vou tratar um pouco do governo Bolsonaro, mas antes vou fazer um recuo, pelo menos até o golpe de 2016, para entender aonde chegamos com esse governo, né? Na segunda parte da minha fala, vou tratar um pouco das relações de forças constitucionais. E, por fim, num terceiro momento, vou tratar justamente da questão dos desafios da luta popular, né? Ou seja, quais são as iniciativas que estão sendo tomadas hoje na conjuntura política brasileira, para onde rumamos, para onde podemos rumar, né? Então, são esses aspectos que eu vou querer tratar, né? Começando pela questão, né, do primeiro ponto, né? Ou seja, do processo do golpe de 2016 até o governo Bolsonaro, né? Ou seja, o que significou efetivamente o golpe de Estado, né? Eu costumo dizer que quando a gente analisa a conjuntura, a gente tem que muitas vezes apresentar, né, ou seja, os critérios para falar que um evento pode ser caracterizado como X ou Y, né? Então, por exemplo, né, quando a gente fala que foi um golpe de Estado, estou levando aqui em consideração 3 aspectos fundamentais na análise, né? O primeiro deles é justamente o aspecto que diz respeito à questão dos conflitos que estabelecem entre as frações burguesas em torno do controle e do conteúdo da política econômica e social externa. Esse é o primeiro elemento, ou seja, todo golpe envolve esse aspecto social, porque se trata de uma crise política, né, que se inscreve numa reprodução do capitalismo e não não é uma crise revolucionária, né? O segundo aspecto do golpe de Estado é a mudança institucional, ou seja, o rearranjo que se tem entre os ramos do aparelho do Estado. E o terceiro aspecto do golpe é justamente aquele do trabalho de conspiração, né? Ou seja, esses 3 aspectos estão indissociados, né? A partir dessas características gerais, como é que a gente pode pensar o golpe de 2016, né? Quais são as suas particularidades, né? O primeiro aspecto diz respeito justamente ao conteúdo, né, as disputas em torno do conteúdo da política econômica e social externa, né? Ou seja, a partir de então, temos um processo de pressão política para a implementação, aliás, esse processo já vem um pouco antes, né, mas ele se consolida a partir desse momento, né, numa pressão política para implementar um neoliberalismo ortodoxo, né, que compreende, né, políticas de abertura econômica, de privatizações,
de redução ou supressão de direitos sociais e trabalhistas, né? E visa, né, no caso do contexto já do governo Temer, inaugurar um novo ciclo de contrarreformas, né? Ou seja, de mudanças constitucionais que implicam, fundamentalmente, no caso que até agora se apresentou, né, retirada de direitos e direitos sociais e trabalhistas, né? Então, nesse processo, o setor que está mais interessado, né, a classe ou fração mais interessada nessa política é aquilo que eu chamaria aqui de capital financeiro internacional sob dominância estadunidense, né? Ou seja, é aquele que está mais interessado em fazer avançar essas contrarreformas, né, estabelecendo, portanto, né, um processo de contenção ou revisão da política de compromisso estabelecido com setores do grande capital no Brasil e também com setores das classes dominadas, né? Ou seja, se tem nesse processo de um golpe de Estado, a tentativa, portanto, e até agora bem sucedida, de reforçar a hegemonia do capital financeiro sob dominância estadunidense, de conter, né, a ofensiva política, né, ou o fortalecimento político dos setores da grande burguesia interna, né, que é uma burguesia que tem uma relação de contradição e dependência em relação ao capital estrangeiro internacional, né, ou seja, é uma burguesia que estava aí presente na construção civil, na indústria naval, na mineração, no agronegócio, né, e vinha tentando, desde 2005, pelo menos, tentando reformar o neoliberalismo com propostas de viés neodesenvolvimentista, né? Então, sem chegasse a alterar, colocar em xeque a dominância do capital financeiro internacional durante esse período, ela conseguiu reformar o neoliberalismo, conseguiu acomodar, né, os seus interesses na política de Estado, né? Mas o que se tem nesse processo do golpe é justamente o reforço dessa dominância do capital financeiro internacional e a contenção desse fortalecimento dessa grande burguesia interna no processo político, né? Então, ou seja, ações entre, né, portanto, os setores do grande capital nesse processo do golpe, né? Mas há um outro elemento fundamental, né, que se coloca nesse processo, que é justamente a profundidade desses interesses do capital, do bloco no poder, né, em termos, né, de avançar contra as massas populares, fazer, portanto, uma grande unidade contra os direitos sociais e trabalhistas, né? Então, o fim de compromisso da política de compromisso de concessões mais amplas que foi estabelecida aí durante os governos do PT, em termos da construção de alguns programas sociais ou mesmo direitos nesse processo, né? Então, esse é o aspecto político e social do golpe, né? Ou seja, envolve o reforço da hegemonia do capital financeiro internacional sob dominância do capital estadunidense e uma ofensiva, uma grande unidade, né, contra os trabalhadores nesse processo. As políticas que melhor representam esse golpe, né, do Temer até o período atual são justamente a contra-reforma trabalhista, a emenda constitucional do teto dos gastos públicos, a revisão da política de compras e de preço da Petrobras, a mudança das orientações políticas do BNDES, que passa a adotar uma taxa de crédito de mercado, o enfraquecimento do Mercosul e dos acordos regionais, a quebra de setores da construção civil e da indústria naval, a tentativa, depois, a aprovação, né, a tentativa no governo Temer, depois a aprovação no governo Bolsonaro da reforma da Previdência, né, um processo também que envolve cortes na área da educação e da saúde, cortes na área da cultura, um processo que também envolve, né, uma queda considerável das negociações salariais acima da inflação, né, os ganhos obtidos acima da inflação caíram consideravelmente a partir desse processo, né? Então, é assim que se materializa, né, em termos de política econômica, social e externa, né, essa ofensiva, esse reforço da hegemonia do capital financeiro internacional sob hegemonia estadunidense, né? Do ponto de vista institucional, ou seja, da mudança institucional, dos ramos, portanto, do Estado que vão ter protagonismo nesse processo, destaco nesse processo do golpe justamente o papel que teve o parlamento no impeachment, né, mas também o sistema judiciário, né?
ou seja, né, aquele que compreendido ali especialmente pelo próprio STF, pela Lava Jato, né, enfim, toda uma rede aí que as próprias notícias do Intercept deixaram demonstrado qual que eram os interesses fundamentais que estavam em jogo, né? Ou seja, todo golpe, ele também tem ele nasce de dentro do Estado, né? Não é uma ação contra o Estado em seu conjunto, ele nasce de forças internas ao próprio Estado, né? Nesse processo de uma crise política que envolveu, né, o impeachment da Dilma, né? E um outro aspecto fundamental desse processo justamente é o trabalho de conspiração, né? Ou seja, o golpe de Estado envolveu o uso casuístico do dispositivo do impeachment. As chamadas pedaladas fiscais, os decretos suplementares aplicados pela Dilma já vinham sendo implementados por outros governos em nível municipal, federal, o estadual, e aqui foram utilizados como álibi, né, para se transformar em crime de responsabilidade, né? Então, ou seja, se tratou de um trabalho de conspiração que, diferentemente de outros golpes que não necessitou colocar tanques nas ruas, né, mas conseguiu se valer do uso casuístico da própria legislação para pressionar e para conseguir efetivamente remover a Dilma, né, e o que representava o seu processo de tentativas de reformas, o PT representou, né, reformas do capitalismo neoliberal nesse processo. O golpe, ele tem uma segunda fase, especialmente quando começa a ganhar certo protagonismo na cena política, os militares, né, que tendem a explorar um pouco esse contexto, né, das chamadas lutas contra a corrupção, né, e todo o seu caráter seletivo, e também contra o antipetismo e o programa econômico, social que o petismo representava naquele momento, né. Esse é um processo desse protagonismo dos militares na cena política, sua aparição, não quer dizer que eles estiveram fora, mas eles vão cada vez mais se colocar na boca da cena, né? Ele é feito de maneira, a partir de aproximações sucessivas, né? Então, você tem medidas que são tomadas no governo Temer, né, que faz com que os crimes cometidos por militares deixem de ser avaliados, analisados pela justiça comum e passam a ser avaliados pela justiça militar, blindando, então, portanto, né, setores militares significativos. Depois você tem nomeação de militares para assessorar o STF, e, efetivamente, a partir de 2018, começo de 2018, esse protagonismo começa a se fortalecer, né? Seja pela intervenção militar no Rio de Janeiro, comandada pelo atual ministro da Casa Civil, Braga Neto, num processo que foi meio, exatamente esse processo também ocorreu, curiosamente, né, a morte, o assassinato da Marielle Franco. Se tem aí a partir do uso das redes sociais, de Twitters, né, uma espécie de tentativa do comandante do Exército, né, o general Vilas Boas, de tutelar as decisões do STF, dando recados via Twitter, né, contra, né, insinuando, né, viabilizar o pedido de habeas corpus do Lula, que estava condenado à prisão, e depois, na sequência, né, dos próximos meses, de abril e diante, você tem todo um processo de uma certa unidade, ação entre militares e a Lava Jato, comandada pelo juiz Sérgio Moro, né, para tutelar o processo eleitoral e inviabilizar a candidatura do principal, do principal candidato naquele período, que era o próprio Lula, né. Nesse processo também se tem, né, desde o início do segundo governo do mandato da Dilma, um processo sucessivo aí de crise dos partidos da direita tradicional, né, que efetivamente vão perder postos importantes, né, tanto em representação na Câmara, no Senado e nos governos, né. Os maiores exemplos, o próprio MDB, o PSDB, o DEM, vão perder lugares importantes. E o que vai surgir nesse processo é uma candidatura que já emerge como segundo colocado nas pesquisas eleitorais desde novembro de 2017, que é o Bolsonaro, que de alguma maneira chegou a ser subestimado pelas forças, pelo campo progressista e pela própria chamada direita tradicional, e, no entanto, vai crescendo e vai ganhando, né, apoio
né, e acaba-se, né, ou seja, recebendo o apoio, especialmente no segundo turno, dos liberais contra a candidatura do Haddad. Né? Ou seja, o grande ponto de unidade era, né, em termos da defesa do neoliberalismo ortodoxo. Né? Mas também é preciso ressaltar nesse processo uma grande conivência desses setores do campo dessa direita tradicional liberal com o discurso fascista do Bolsonaro. É um discurso que apresentava claramente, fazia apologia a torturadores, né? Fazia apologia a armamento de milícias, fazia a defesa de que era necessário aniquilar o inimigo, né? O campo progressista. Então, ou seja, em torno da unidade programática da política econômica e social, do neoliberalismo ortodoxo, dos ataques aos direitos sociais e trabalhistas, principalmente esse aspecto, né, se construiu, então, portanto, essa unidade, mas uma unidade que havia muita conivência em relação a essas promessas que estão se concretizando cada vez mais, né, tentativas do governo Bolsonaro de tentar mudar o regime político de uma democracia que já se encontra debelada a partir de um golpe que é feito com recursos casuísticos, bastante questionáveis, e que depois vão ganhando, né, ou seja, com um processo eleitoral que também é feito de uma maneira que está fora dos padrões de normalidade, né, e que vai justamente se constituir como uma candidatura vitoriosa, especialmente, né, e cresce, né, no segundo turno, e vence o seu oponente, o Bolsonaro vence o Haddad. Né? E é interessante nesse processo como se cria muitos setores que às vezes não quiseram, dessa direita, do campo, do centro, que não quiseram se posicionar politicamente nesse processo. Fernando Henrique é um deles, né? Começaram a difundir a tese dos chamados dois demônios, né? Ou seja, tanto Bolsonaro como o Haddad seriam representantes de posições radicalistas que não serviriam ao bom funcionamento da democracia, do jogo político. Né? A realidade mostrou, né, que quem efetivamente era o radical nesse processo, e um radical que quer comprometer as próprias regras do jogo. Né? Então, o Bolsonaro, no seu governo, loteou o alto escalão do Estado, entregando grande parcela dos cargos aos militares, procurou também oferecer, e os militares têm uma presença hoje no governo Bolsonaro como nunca estiveram, nem sequer na ditadura militar, né, os índices que mostram de ocupação de altos cargos no aparelho de Estado, são significativos e muito superiores ao da ditadura militar. Esse é um dado importante que mostra também que aquela movimentação dos militares ela foi contemplada dentro do governo, né? Assim como o lavajatismo também foi contemplado durante o governo, especialmente com a nomeação do seu principal símbolo, né, a principal liderança, que era o Sérgio Moro. Né. O governo também avançou em termos de tentativas aí de justamente dar resposta à sua base aliada, que apoiava o governo por conta da sua defesa incessante de Deus, da família e do conservadorismo moral, o que levou o governo, em várias ocasiões durante seu primeiro ano e até agora, né, a fazer ataques sucessivos aí ao âmbito da cultura, inclusive fechando o Ministério da Cultura, criando uma secretaria, ataques sucessivos à educação pública, intervenções nas universidades, redução de gastos com a educação e com a saúde também. E aqui é importante, hoje mesmo saiu uma MP, que o Bolsonaro estabelece que no período da pandemia, os fins dos mandatos reitores serão cumpridos agora com a indicação de um interventor que vai efetivamente fazer esse meio campo aí enquanto a pandemia, o processo de isolamento social se mantém. Né? Mas já no ano passado, a própria universidade onde eu trabalho, nomearam, né, uma série de interventores, alguns deles nem sequer estavam na lista tríplice, né, e que não tinham respaldo nenhum da comunidade acadêmica, ou seja, representavam uma minoria, uma clara processo de, portanto, tentativa de aparelhar as universidades sob a lógica que as universidades, o ramo cultural,
né, representariam, né, o espectro da doutrinação ideológica das esquerdas, etc. Né? Inclusive, o atual ministro da Educação fez uma série de ataques, falando que havia não só consumo de crack dentro das universidades, mas também que havia plantações de maconha e produção de drogas sintéticas, e por aí vai, né? E quis também implementar o Futurice, uma forma de refuncionalizar as universidades, né, e uma série de outras políticas. Além disso, propagandas ideológicas, né, que a ministra Damares fez, né, para reforçar justamente os estereótipos machistas, misóginos, e que vão contra o lugar mais emancipador das mulheres numa sociedade democrática. Isso tudo também ocorreu durante esse processo. O governo também tenta sucessivamente demonstrar apoio e aproximação com os Estados Unidos no campo da política internacional, questionamentos da China, inclusive nesse processo a gente viu algumas tensões muito claras, né, desde a ideia do que impactou a ideia do vírus chinês, né, como se fosse a responsabilidade da China, que criou alguns problemas diplomáticos. O governo se afasta também do Mercosul, avança uma das principais contra-reformas que consegue aprovar justamente a reforma da Previdência, né, e também vai tentando fazer aí, adotando uma série de políticas, de ações, né, que visam questionar a liberdade de imprensa e a própria grande mídia, uma parte da grande mídia, né, porque o Bolsonaro tem apoio do SBT, da Record, isso é importante levar em consideração. O Bolsonaro se alinha, portanto, a essa lógica do neoliberalismo ortodoxo e também vai fazendo uma série de ataques aí, tentativas de mudanças, inclusive novas mudanças na legislação trabalhista. Então, é um pouco esse o cenário que faz com que o Bolsonaro, de alguma maneira, consiga efetivar esse campo de aproximação com os Estados Unidos, com setores do agronegócio, não só, né, os grileiros, proprietários de terra, mas também empresários do agronegócio, com setores da burguesia comercial, varejistas e associações comerciais, e com setores da indústria, capitaneados pela Confederação Nacional da Indústria e da Fiesp. Esses são setores que, inclusive, condecoraram, né, fizeram homenagem, a CNI fez homenagens, acho que não foi no final do ano passado, começo desse ano, homenagens ao Bolsonaro, no processo mais recente. Né. Do ponto de vista mais propriamente ideológico, Bolsonaro, já desde a campanha, né, mantém o que se chama aí de guerra ideológica, ou guerra cultural, que se utiliza por uma ampla rede de fake news, que vão, né, soltando informações que visam combater o chamado comunismo, que compreende, né, toda a oposição ao Bolsonaro, praticamente, né, que vai de Dória até, né, sei lá, o PSTU, né, só para um pouco isso que está colocado hoje, né, um discurso anticientificista. Então, hoje a gente está discutindo na sociedade brasileira se a Terra é plana ou não, né, se há aquecimento global ou não, o que fez, muitas vezes, várias entidades do campo científico se pronunciar contra esse governo, contra essa política, contra os setores que ele vinha representando. Né. Então, o Bolsonaro tem uma grande força, hoje também ainda se mantém, né, nas redes sociais, e tem insistentemente feito essas campanhas nas redes sociais, também se aproximando fortemente com grupos milicianos. Né. E vai tentando, né, nessa lógica do neofascismo, né, um dos aspectos fundamentais é a mudança do regime político. Né, ou seja, os aspectos que caracterizam o neofascismo é isso. Primeiro, essa tentativa de criar uma mobilização de massa, né, uma politização permanente, é diferente de uma ditadura militar pura, que tem uma visão mais tecnocrática, que não quer muito politizar as coisas, né? E é também diferente de uma lógica meio bonapartista, que não conta com um partido. Hoje, talvez pudesse dizer que essas redes sociais ocupam um pouco esse papel de organização de interesses, assim como setores também que a gente vê, né, presentes aí em associações comerciais, na cúpula de algumas igrejas evangélicas, né, que são as centrais, na verdade,
Então, ou seja, tem uma tentativa de organização de um movimento de massa que talvez não assuma a forma de partido clássico, né? O Bolsonaro mesmo quis criar aliança para o progresso, mas não avançou a sua iniciativa, e o próprio partido que o elegeu, o PSL, já está numa crise profunda, né? Uma série de divisões, setores hoje que não apoiam mais o governo. Mas o governo ele tende a avançar contra o regime político democrático liberal, né? Vamos dizer assim, age contra o STF, o Congresso, a imprensa, contra o campo progressista em geral, né? Fala de ataques, né? Fala inclusive na necessidade, na última reunião, isso ficou muito claro, né? Necessidade, uma reunião que foi transmitida, né? Dos ministros, né? Necessidade de inclusive armar a população para conter a ação dos governadores que desrespeitem a posição do presidente. Então, o governo vai tentando criar bases, né, para se infiltrar, ganhar, né, certa capilaridade social, embora isso tenha se enfraquecido, mas também se infiltrar no aparelho de Estado. Então, portanto, inclusive essas ações que foram feitas agora em torno da Polícia Federal, a tentativa de recrutar membros do Centrão, demonstra os ataques sucessivos aos governadores, né? Demonstram justamente, são sinais, sintomas que talvez o governo queira construir aquilo que é típico de um regime fascista, né? Que é a construção de uma polícia política. Então, esses projetos estão aí em curso, né? O que marca que o governo adota não só uma política neoliberal, mas também tem a intenção de fazer uma transição, né, a um regime de tipo fascista, né? Esse é um elemento que está colocado, né? Então, se pronunciar, almejar quebrar essas instituições que criam obstáculos para a sua política, que estão aí, né? O STF, Congresso, e outros organismos aí da democracia liberal. Sobre a questão, o segundo ponto, né, sobre a questão da crise sanitária propriamente dita, ela acabou projetando uma polarização que já vinha se constituindo, na verdade, entre os negacionistas, que não querem saber de isolamento social, ou chegaram a falar de isolamento vertical, que não existe efetivamente, na prática, não pode ser executado, e aqueles que são defensores do isolamento social. Mas quem dirige esse outro campo, dos defensores do isolamento social, são justamente uma oposição de direita, né? São setores que foram ex-aliados, inclusive, do Bolsonaro nas eleições passadas, né? E que vem adotando uma política muito vacilante e frágil, inclusive flexibilizando algumas das suas posições iniciais, né? Então, a gente hoje tem já em vários municípios brasileiros, né, ou seja, o isolamento social sendo bastante flexibilizado nesse processo que tem, inclusive, contribuído para aumentar a contaminação e o número de óbitos no país. Por isso que a gente está se apresentando como um dos campeões de óbitos, né, e de pessoas infectadas no mundo, né? E a questão dessa posição vacilante, dessa oposição de direita, ela se deve muito também ao fato de que há uma grande concordância dessa posição de direita com o campo do Bolsonaro, né, representado pelo bolsonarismo, em torno do programa neoliberal. Isso aí, ou seja, dificulta bastante, né, essa oposição de direita avançar numa oposição mais radicalizada, ou de enfrentamento, né? O campo progressista, nesse processo, tem muitas dificuldades de se articular politicamente. Não tem presença efetiva, né, ou tem uma presença muito reduzida no campo parlamentar, nas instituições do Estado, nos governos e prefeituras, e também está tendo uma dificuldade nesse processo de isolamento social, ou seja, um dos seus aspectos, uma das suas formas de luta fundamentais, né, desse campo progressista, que são as mobilizações de ruas, estão tendo dificuldade de ser constituída justamente porque é necessário garantir a política de isolamento social, né? Então, ou seja, nesse processo, eu entendo que o Bolsonaro ele se coloca na ofensiva política, né? Ele conta, portanto, com essa debilidade do campo progressista, que já vem sendo derrotado há algum tempo, já está na defensiva política já há algum tempo, tem muita dificuldade de fazer a luta, né?
E nesse caso é uma questão importantíssima para a gente entender esse processo atual, né? Quando eu falo de ofensiva do governo Bolsonaro, é que não podemos falar de colocar no mesmo plano força política de um governo com popularidade. Lembramos que o governo Temer perdeu popularidade, os maiores índices de popularidade, né, de impopularidade que já registrados pelo presidente, no entanto, tocou contra reformas muito importantes. O Bolsonaro tem um apoio muito superior ao Temer, tem uma base ativa nas ruas muito superior e está tomando iniciativas para, inclusive, criar um governo mais coeso do ponto de vista político-ideológico, né? As demissões do Mandetta, do Taixe, do Moro e de outras figuras ali demonstram um pouco que o Bolsonaro está na ofensiva. Então, não nos iludamos com pesquisas de opinião se elas não conseguem efetivamente captar quem que é a base ativa e esses processos capilares e fundamentais de constituição do poder real, não simplesmente formal na conjuntura atual, né? O Bolsonaro ele alimentou, em grande medida, aí, várias carreatas, chamadas carreatas da morte, né, para impulsionar a volta das atividades do comércio. Foi, em grande medida, muito bem sucedido também nessa atividade. Essas ações para caçar a chapa ou impeachment não conseguem ganhar base de apoio dentro do Congresso ou no TSE. São ações que, essa questão das fake news aí, elas são muito vacilantes, hesitantes. Não acredito que consigam efetivamente criar dificuldades efetivas para o governo, né? E o que a gente tem, então, portanto, é uma situação em que o governo, cada vez mais, né, consegue efetivamente se sustentar, né, com o apoio dos militares, cada vez mais uma grande presença de militares, inclusive agora no Ministério da Saúde, né, antes do Pazuello ser nomeado, né, e falar as bobagens que ele falou ali sobre a questão do Nordeste, do Norte e do Sul, né, e a questão do clima, ele, enfim, já tinham loteado uma série de cargos no Ministério da Saúde para os militares, né. Então, há um grande campo de aproximação dos militares com o Bolsonaro, um fortalecimento dessas relações. É difícil observar tensões entre os grupos, não acredito que existam uma ala fascista e uma ala militar, né? E nem tampouco essas visões que trabalham um pouco a ideia de que o Bolsonaro representa a parte racional do processo e os militares apresentam a parte racional do processo. Essas são uma forma de uma crítica moralista, pouco atenada ao conhecimento e muito... mas parece que é uma crítica que está imbuída de uma indignação moral com o que está se passando no Brasil, né? Então, esse mesmo tipo de raciocínio que aplica que caracteriza uma força como racional ou irracional, também é aplicado aos setores da burguesia, né? Quando vem, por exemplo, a ideia da caracterização do governo Bolsonaro como suas forças estariam ligadas a uma burguesia, né? Como se existisse no Brasil uma burguesia civilizada, não interessada em destruir direitos sociais e trabalhistas, e a gente sabe que na nossa história, quando aparece esse momento de crise, essa burguesia mostra para que ela veio, como ela se comporta politicamente. E assim também como acho que não é razoável pensar a base social do Bolsonaro como sendo aquela do homem médio, do homem comum, né, representado por uma ideia justamente do homem tosco, né? Eu acho que o processo é muito mais complexo, é necessário examinar como que o Bolsonaro consegue, de alguma maneira, também agora com as medidas emergenciais, conseguir alcançar um certo base de apoio também nas classes populares, como consegue também, como conseguir o apoio de pessoas que têm ensino superior, como consegue, enfim... eu acho que a gente tem como consegue ter apoio em diferentes segmentos da sociedade, diferentes frações, e essa ideia de homem médio, homem massa, ela atrapalha na análise, né? Ela dificulta a análise da composição do Bolsonaro. Na verdade, ela é uma caricatura, né, dessa base social, né? E são setores hoje que a gente vê, né, tanto os militares, como os setores da burguesia, como essa base social do Bolsonaro, o que eles estão conseguindo fazer é uma politização do processo, né, visando
ir rumo justamente a mudança do regime, né? É isso que está colocado nesse processo. Por fim, em relação às lutas, os desafios da luta popular, eu diria o seguinte, né? Há uma grande dificuldade, efetivamente, tanto de articular o impeachment com a cassação da chapa, né? Porque as posições de parlamentares e desses órgãos de fiscalização, os tribunais superior de eleitoral, etc., são titubeantes, vacilantes, né? E o fascismo, se infiltrando nessas instituições, ele consegue ser bem sucedido, ele vai neutralizando a possibilidade de setores tomarem grandes medidas, né? Então, o que a gente tem conseguido perceber hoje, né, que há tentativas de neutralizar o leão, né? Ou seja, de domesticá-lo, né? Esse movimento aí chamado Estamos Juntos é um pouco, né, que envolveu, inclusive, a assinatura de Haddad, Flávio Dino, Guilherme Boulos, Marcelo Freixo, Manuela Dávila, mas também Fernando Henrique Cardoso, Luciano Huck, né? Uma série de outros personagens aí, empresários, Horácio Piva, Laffer Piva, enfim, quem lê o manifesto vê lá que tem questões que não estão colocadas ali, ou seja, respostas, uma defesa enfática, efetivamente, a questão, a luta contra o golpe, uma possibilidade de autogolpe do governo, né, uma crítica direta ao fascismo. Isso aí tudo não passa longe desse manifesto. E os direitos, então, sociais, então, nem sequer são mencionados, né? Então, vejo com bastante preocupação esse movimento e acho que caracteriza esse Estamos Juntos mais como um movimento tentar querer neutralizar, né, e domesticar o governo para que ele possa efetivamente executar, né, pensando nas suas forças dominantes desse movimento, né? Vi uma frase na Folha de São Paulo, até um escritor progressista, ele falava, com Antônio Prata, ele falava que não era anti-bolsonarista, era antifascista, né? É meio difícil separar uma coisa da outra, né? O movimento Basta dos juristas também não apresenta claramente o Fórum Bolsonaro, né? Mas ele indica um aspecto que eu acho que é importante, que é justamente, né, a questão do crime de responsabilidade. Fala mais claramente do Bolsonaro, o outro nem sequer menciona crime de responsabilidade, né? Enfim, aquilo que eu te falei, tentei falar aqui, né, da ideia da domesticação. E esse outro manifesto, Somos 70, encapado aí pelo Eduardo Moreira, ainda é uma hashtag, né? Ou seja, ainda tem ideias, né, defesa da vida, da democracia, dos direitos, mas ainda não é um movimento que se adensou, né? As centrais sindicais, nesse processo, elas têm chegaram a fazer uma colagem, né, de cartazes nas capitais, fora Bolsonaro, juntaram 11 centrais sindicais para fazer isso, né? Mas agora, mais recentemente, lançaram documentos e têm lançado alguns manifestos com um número mais reduzido de entidades, mas que estão presentes lá, a CUT, a CTB, a Força Sindical, né, a UGT, defendendo mais a questão da vida, da renda e do emprego, né, e escanteando um pouco a propaganda do fora Bolsonaro. Em relação, mais especificamente, aos atos que foram ocorridos nos últimos dias, né, a gente viu divisões, setores que achavam que era necessário ir para as ruas para fazer essa luta, posição com a qual concordo, né, desde que a gente tome todos os cuidados aí, né, usando máscara, álcool em gel, distanciamento, né? Mas é importante essa luta na rua. As torcidas organizadas tiveram um papel importantíssimo no domingo retrasado, e agora, né, setores dos movimentos sociais, as torcidas e o movimento negro, né, colocando um movimento na rua que se fala em antifascismo e antirracismo, eu acho que é bastante importante para a gente avançar e ter um mínimo de intervenção nesse processo político. Eu termino a minha fala apontando um aspecto que eu acho que é importante, que é a questão, né, do que se tem discutido como frente de esquerda e frente ampla. As coisas são tomadas de maneira separadas. Eu acredito que é possível, são questões complementares, né? Por que são complementares? Porque, na verdade, quem fala só em frente ampla e está no campo progressista e não quer saber de frente de esquerda, na verdade, quer adotar uma política seguidista, né? Vamos abandonar o programa da esquerda, vamos seguir o que a direita, a oposição de direita tem a nos dizer, né?
Então, esse é o problema dessas posições mais seguidistas, né? O Flávio Dino foi uma das pessoas que tem encampado essa posição, na minha visão. Já no campo da esquerda, muitas vezes não quer sustentar a frente ampla, só a frente de esquerda, mas aí acaba adotando uma posição isolacionista, né? O que eu penso nessa conjuntura é que a gente não pode descasar as coisas, né? Ou seja, o combate ao fascismo, o combate ao neoliberalismo. Isso já foi feito lá atrás. A luta contra o impeachment foi muito centrada contra o impeachment, mas a gente deixou de falar com a população, né? A gente deixou de ganhar a confiança dos trabalhadores, das classes populares naquele processo, né? Ou seja, falando qual que é o programa que a gente quer para o Brasil. Então, nesse sentido, eu acho que é o seguinte, a frente de esquerda, ela tem um papel fundamental, né, no sentido de resgatar a confiança dos trabalhadores nas entidades, nas forças de esquerda, né? Ela tem um papel fundamental para garantir um certo acúmulo de força, uma certa unidade no campo progressista, porque esse campo progressista se coloca ainda na defensiva política, né? Então, alguns elementos são importantes nesse processo para resgatar a confiança dos trabalhadores e acumular forças, né? Ou seja, desde o anúncio de uma política, de um programa anti-neoliberal, mas também realizar ações de solidariedade, como muitas organizações estão realizando, propor medidas emergenciais para os trabalhadores autônomos, para os trabalhadores desempregados, para também setores do micro, pequeno e médio empresariado, né? E essas bandeiras de emprego, renda, vida, sobrevivência, né, se colocam como medidas importantes, né? Porque é isso, esse programa a gente não consegue ter unidade com setores que estão na oposição, que estão dirigindo a oposição ao governo Bolsonaro hoje, que são setores fundamentalmente da direita. Na frente ampla, há disputas, né? A participação desse mesmo campo progressista na frente ampla, né, que não é uma aliança de classe, é uma frente que vai se dar a partir de uma unidade nação, ela tem como lema, deve ter como lema outros imperativos, né, que é justamente desgastar, isolar e conseguir retirar o Bolsonaro do governo. Então, portanto, seu lema principal deve ser, na minha visão, fora Bolsonaro, né? E, né, a luta contra justamente as ameaças, né, de mudança do regime, né, rumo ao regime ditatorial, né, e isso é bastante importante de ser considerado nessa conjuntura, né, ou seja, uma unidade em defesa do Estado Democrático de Direitos, porque a democracia liberal burguesa é mais favorável para a luta popular. Num regime autoritário, a gente não tem nem liberdade de organização, não estaria ocorrendo esse tipo de debate que a gente está realizando aqui, né. Então, isso é muito importante. Agora, claro que vai ter disputa. O que querem fazer muitos setores da oposição da direita é, muitas vezes, relativizar a ideia do fora Bolsonaro, né, não querer radicalizar, não querer falar em neofascismo, em luta antifascista, né, estão mais preocupados em moderar o Bolsonaro para continuar com as contrarreformas. Então, os campos progressistas têm essa missão, né, esse trabalho de acumular força de um lado, né, e resgatar a confiança em relação aos trabalhadores, ao mesmo tempo participar de uma frente ampla, né, enquanto que o processo de acumulação de força ocorre de um lado, se faz uma frente ampla para justamente ter como objetivo fundamental cortar a cabeça do fascismo, né, que é justamente remover o Bolsonaro do governo, né. Então, enfim, é isso que eu tinha aqui para dizer, que sabolei um pouco no tempo, mas, enfim, vamos para o debate e obrigado pela atenção. Está dentro do tempo, Danilo. Fique tranquilo. Beleza. Boas as considerações. Marília, você quer fazer a consideração? Levantar um questionamento? Aí tem umas perguntas aqui que enviaram, mas aí eu passo primeiro para a Marília. Tá bom. Tem o microfone, Marília. Eu sou professora, né, como disse o Osmar, na Unespar, uma faculdade que a gente tem buscado aí construir, das 7 que nós temos no Paraná, e nós somos uma universidade em construção. Temos sofrido bastante aí com os ataques não só do governo federal, mas também do governo estadual. E aí a gente tem aí um contexto que muito nos preocupa, que vem bombardeando aí, né, a universidade, não só a política educacional em si,
mas a desmantelamento da carreira docente, enfim, e a gente sabe que a universidade ela sempre foi um gueto de resistência. Na ditadura, por exemplo, a gente teve aí, né, a universidade à frente aí desse enfrentamento. E aí eu queria ver, assim, com você, um pouco dessa... Que papel a universidade hoje ela tem, ou, né, no sentido de se construir um fronte de resistência a esse governo? Que a gente sabe que grande parte do apoio ao governo, embora todos os ataques que vem sofrendo, vem da própria, de muitos aí universitários, a gente vê muitos professores também apoiando aí o governo, enfim. Então, você vê alguma capacidade de resistência das universidades aí frente a esse governo? Danilo, você quer um bloco de questões? Eu posso, você quer um bloco? Eu posso comentar essa da Marília, aí a gente faz um bloco de questões. Pode ser? Bom, eu acho muito importante essa pergunta que a Marília fez, né? Porque, inclusive, agora que estamos aqui num debate de um sindicato de docentes, né? Então, a gente também tem que dizer como é que a gente pode se comportar nesse processo, né? Eu acho que um dos desafios fundamentais para a luta no campo da luta dos professores, para que ela ganhe um aspecto, uma densidade de massa, né, que ela consiga ter capilaridade, é justamente a gente tentar uma aproximação com a luta dos professores de educação básica. Eu vejo que no Brasil, tendo em vista níveis salariais diferentes, as carreiras muito diferentes que existem entre o professor da universidade pública e os professores da educação básica pública, né? Há uma diferença abissal que dificulta, inclusive, o encontro desses trabalhadores, né, de classe média, na sua maioria, nas ruas. Né? Enfim, esse é um desafio a ser superado. Acho que para ganhar a luta em defesa da educação pública, é uma luta fundamental contra o projeto Guedes e Bolsonaro, né, e Maia também, e Alcolumbre e outros mais, né, justamente essa unidade dos professores, técnicos, estudantes também, né, da educação pública superior e pública, educação básica pública, né, além dos professores também da educação privada, né, que tem um nível de dificuldade maior para articulação de lutas, né, tendo em vista, talvez, um caso da educação básica, né, a dificuldade de sindicalizar, de fazer articulações sindicais é muito maior do que a educação pública, né. Os sindicatos dos professores, técnicos das instituições públicas são muito mais fortes nesse sentido, né. Esse é o primeiro desafio que a gente tem. Ou seja, como é que a gente cria uma base social forte para fazer enfrentamento? Né? Esse contato com a educação básica é fundamental. É um contato que não é só se dá a partir da luta sindical, mas também da realização de projetos conjuntos, né, de iniciativas conjuntas, que tem que se aprofundar e se adensar nessa conjuntura. Né? Um aspecto que eu acho que também está presente nesse processo é justamente, porque está relacionado também a essa questão, é justamente a universidade publicizar o que faz. Eu acho que o ano passado, com todas as atrapalhadas e bizarrices, né, que o senhor Weintraub fez, ele acabou atiçando uma coisa que para nós era, talvez a gente não estava tão preocupado assim, de demonstrar para a sociedade o que a universidade efetivamente faz. Claro que tem setores que dialogam, na universidade, dialogam mais direto com a comunidade, setor de saúde, por exemplo, né, estão em hospitais, né, trabalhando, fazendo residência e etc. Né? Mas eu acho que falta mais esse espírito público da construção do conhecimento científico. A gente está preso muito uma linguagem, inclusive, a preocupação com produções científicas muito endógenas. Né? Eu acho que a gente pode mostrar efetivamente o que a gente faz para desautorizar justamente esses discursos, né, que falam que a universidade não serve para nada, né, são inúteis, as ciências humanas são inúteis, por exemplo, né, que vem avançando.
Outro aspecto fundamental é continuar a defesa, para a gente se armar para essa luta, né, a defesa das cotas, né, garantia de ingressos cada vez maior de setores das classes populares, que isso mexe muito com a instituição, né, ou seja, sai do lugar daquele padrão de classe média com alunos, né, nossos alunos aqui, a grande maioria da educação pública, né, muitos deles são o primeiro da família a entrar numa universidade, isso é uma mudança de perfil que dá uma mexida na universidade e no nosso fazer, né. Agora, então, eu acho o seguinte, né, nessa resistência, a universidade ela tem um papel fundamental, né, é da universidade que brota os principais formadores de opinião, mas é necessário pensar nessa articulação também com os outros setores, não só o campo educacional, mas com as outras classes, que muitos setores populares que não estão inseridos na universidade. Acho que é um fronte. Inclusive, né, na luta contra a ditadura, as classes médias, né, e os professores tiveram um papel fundamental, mas o que seria a luta da ditadura sem o movimento operário do ABC, né? Então, e outras lutas populares, né? Então, a gente tem que pensar nesses casamentos, nessas unidades de ação que são fundamentais para a resistência. O bolsonarismo, o fascismo, ele tem ciência, né, de que a universidade é um problema para eles. Por isso que eles insistem em falar que somos, né, doutrinadores, né? Queremos, enfim, vem com esse projeto Escola Sem Partido, né? Tentativa de disciplinamento, não só dos professores, mas dos estudantes, né? Em torno de um projeto reacionário, enfim. Então, acho que essas articulações são importantes. A universidade tem um papel fundamental para garantir o não desmantelamento da própria carreira docente. Se a gente não lutar pelos nossos direitos, quem vai lutar, né? Mas eu acho que é isso, a nossa luta da categoria docente tem que respirar um pouco de povo, porque senão tende a cair o isolamento. É isso, né? Como que articula ações que a gente não seja... Porque lembre-se que aconteceu ano passado, né? Aliás, desde o final, já é uma história longa, né? Mas durante as eleições de 2018, né, o Bolsonaro insistindo que a universidade só tinha elite, né? Então, vamos fazer com que as universidades públicas, uma parte dos estudantes, paguem pelas mensalidades. Depois vai entrar e persistiu nisso, e, felizmente, a divulgação da pesquisa da Andifes, que foi a pesquisa das instituições federais, que é organizada pela Associação Nacional dos Dirigentes, né, das instituições federais de ensino superior, mostrou o perfil popular, né, desses estudantes, né, muitos deles, na grande maioria, vindo de famílias mais, seja, de classe média baixa, ou mesmo operária ou camponesa, né? Então, esse é um aspecto que eu acho que tem que estar colocado, né? Articulações de lutas, publicização do nosso trabalho, né? Enfim, são algumas das nossas tarefas que eu vejo para os próximos dias, né, e meses, né, na conjuntura. É isso. Bom, tem duas perguntas aqui, então, e aí eu vou fazer uma terceira, e a gente talvez tenta fechar com esse bloco, para a gente não extrapolar muito. Então, a pergunta do Danilo Miranda. Uma possível cassação da chapa pelo TSE não seria mais perigosa do que o impeachment? Isso não daria mais motivos para um golpe com a narrativa de perseguição do judiciário, na medida em que a cassação depende apenas de um punhado de votos, enquanto o impeachment precisaria passar pelo Congresso e Senado? E aí uma outra pergunta do Uacir de Siqueira. Diante da possibilidade de um golpe fascista, pode-se contar com uma ala legalista nas Forças Armadas? E a terceira pergunta, que na verdade é uma pergunta minha, se você puder explorar um pouquinho, porque o professor Sávio também abordou isso conosco, e eu queria, se possível, você pudesse tratar do ponto de vista contrário, né? Tanto você quanto o Sávio colocam essa questão que a ascensão do Bolsonaro, enfim, das contra-reformas, é uma certa reação aos governos do PT. Bom, mas, por outro lado,
o que o PT deixou de fazer, né, para que não houvesse uma reação popular, ou que a gente não tenha uma reação popular, né, frente a todo esse processo que nós estamos vivendo? Beleza. Bom, vou começar pelo Danilo, que eu conheço, amigo de xará e amigo de redes sociais. É o seguinte, eu vejo que essa questão da cassação e impeachment, a gente não pode tratar com uma perspectiva puramente institucionalista. Foi mencionado, claro, a composição é menor no TSE, quando comparado ao impeachment, né, envolve um conjunto de forças, né, mas é mais do que isso, eu acho. Né? Acho que esses temas aí, né, caso efetivamente não, né, tanto a cassação quanto o impeachment, se não contarem, né, em todo o processo de discussão disso, com as forças mobilizadas nas ruas e organizadas, efetivamente as chances, né, de legitimar um discurso que é um golpe do TSE, ou mesmo um golpe do Congresso, estão colocadas. Né? Essa é uma questão que, para mim, ou seja, não podemos separar, como fazem os institucionalistas, né, as instituições das classes sociais, como se as instituições fossem desencarnadas de relações de classe. Né? E não pensar também esses processos, que são processos dramáticos, são processos que envolvem uma crise política, né, que a gente está vivendo, mas um agravamento dessa crise, não pode ser pensados sem a presença das forças populares nas ruas. Né? Eu vejo que, às vezes, tem uma visão meio parlamentarista da coisa, ou extremamente institucional do problema, que obscurece esse outro problema, que é a densidade, densidade que não é só abaixo-assinado. Né? É gente na rua, organizada, mobilizada nos bairros. Né? Então, eu acho que se não tivesse densidade popular, da luta popular nesse processo, seja de cassação ou impeachment, fortalece justamente a visão do Bolsonaro querer legitimar o golpe, né, ideologicamente, dizendo que efetivamente está sendo ameaçado aí, né, por instituições que querem usurpar o poder. Né? Então, ou seja, o Bolsonaro pode pegar, né, se aproveitar justamente para dar o troco, né? E aí, justamente, a questão que são colocadas hoje na conjuntura brasileira é que o Bolsonaro tem apoio, né, significativo da cúpula do Exército, de setores consideráveis das polícias militares, né? Agora tem controle sobre a Polícia Federal, tem vínculos profundos, inclusive com direito à condecoração em assembleias legislativas, né, de milicianos. Né? A coisa não é fácil, né? Clubes de tiro e vai, né? Enfim, a coisa não é tão simples assim. Agora, com agitação social, né? E a gente tem esse lema da agitação, que não é um lema que se efetiva tão facilmente agora, que é o fora Bolsonaro. Né? Agora, é isso, né? Ou seja, também a saída simples do Bolsonaro no processo de impeachment é entre o Mourão. Né? E as últimas declarações do Mourão na imprensa demonstram claramente o que ele pensa, né, da democracia, né? Bom, já mostrava antes, agora só está reafirmando para que eles achavam que era o elo, né, o lado bom do governo Bolsonaro, né, o elo racional, né? As declarações dele do Augusto Heleno mostram claramente que são compromissados com uma agenda de politização mesmo, né? Embora eles não sejam as pessoas que vão lá fazer a politização como o Bolsonaro faz, né? Ou o Olavo de Carvalho, etc., mas eles são os caras que, né, dão sustentação a tudo isso, né? Inclusive, aí entra um pouco marginalmente, né, mas só tocando num ponto, né, que, inclusive, muitos deles foram treinados, foram garantidos, né, fortalecidos sob os governos do PT, nas missões do Haiti, né, da MINUSTAH no Haiti. O Augusto Heleno, o general Heleno foi ali, né, foi a grande comandante da MINUSTAH, né. Esse é e quando o governo, né, sob o governo Dilma, quis mexer na Comissão Nacional da Verdade, houve todo, né, levantamento da caserna ali né, dos militares para enfrentar o governo. Então, eu vejo o seguinte, eu não teria uma resposta, acho que não é uma resposta simplesmente, bom, é isso, é difícil ter bola de cristal, né?
Mas eu entendo que da perspectiva progressista, do campo popular, democrático popular, pensar na cassação e impeachment sem mobilização de massas é jogo perdido ou acordo de cúpula, né? Aí, efetivamente, a gente não tem a possibilidade de participar desse processo, intervir nesse processo que já é reduzido agora, vai se tornar mais ainda no processo seguinte, né? Não sei se respondi, mas é um pouco, vejo isso, né? Não é uma questão puramente institucional, acho que é uma questão social. Se não tiver mobilização, tanto uma opção como outra, poderá criar uma situação muito favorável para o campo popular, né? A pergunta do Assir, meu querido amigo de Campinas, eu entendo que numa crise política, né, efetivamente, a possibilidade de criar, né, de tensões, contradições no interior das Forças Armadas e militares, ela é uma possibilidade, né? Essas tensões é uma questão possível, né? Ou seja, não existe nada na sociedade que não seja passível de ser marcado, por essas contradições, né? Agora, o que eu percebo, né, e vendo um pouco a leitura de pessoas que já são especialistas nos estudos militares, que são especialistas, enfim, nessa discussão, que já estudam há mais tempo essa discussão, o que eu vejo é o seguinte: primeiro, né, a gente tem um reduzido conhecimento da composição de forças hoje das Forças Armadas e Militares no Brasil. A gente sabe que uma parte considerável aderiu ao bolsonarismo. Mas a gente não sabe se efetivamente tem lá um núcleo organizado de nacionalistas, não entreguistas, né, que defendem, né, a Petrobras, por exemplo, a Embraer. Esses caras não apareceram até agora, né? E esses caras não fizeram nenhum reparo até agora ao Bolsonaro. Inclusive, quando saiu o relatório do Comando do Exército, da Escola da Escola do Comando do Exército, né, sustentando a política de isolamento social, eles esconderam esse relatório, tiraram do ar, tiraram da página, né, e não desautorizaram o Bolsonaro em uma série de iniciativas que ele foi tomando aí nos últimos dias, né? Então, ou seja, com certeza existem militares que defendem essa posição legalista, mas assim como existe no campo da esquerda pessoas que defendem o socialismo, né? Mas essas forças não se constituem como força relevante, até agora não se constituíram como força relevante, né, no processo político, no sentido de influenciar, né, e criar uma cisão no interior das Forças Armadas. Então, eu responderia o seguinte, né: as contradições podem se acirrar e afetar as Forças Armadas e fazer emergir essa ala legalista? Sim. Isso existe no atual momento? Não. Né? Não vejo. Quem que é essas figuras, né? Qual que é o papel, por exemplo, daquele general, né, que é o Santa Cruz, acho que é o nome dele, né, que saiu do governo hoje? Ele fala ali de vez em quando, aí tem um outro PM também que fala, aí tem um cara isolado na aeronáutica que também fala, mas, enfim, a questão é que eu vejo que o bolsonarismo, né, esse fascismo aí, ele conseguiu ganhar uma boa base, né, do médio e pequeno, do médio e do baixo escalão das forças militares e das forças armadas, que cria dificuldades, né, fora os constrangimentos que essas milícias privadas e também ligadas ao Estado geram, né, tem gerado, não é? Então, enfim, eu não sei se... Hoje eu vejo assim, inclusive, que talvez as polícias militares tenham uma força bélica, uma força de poder, assim, de autoridade militar muito maior do que talvez as próprias Forças Armadas, né, porque estão mais capilarizadas, conhecem mais a realidade do dia a dia do povo, né, que estão lá nas cidades, nos municípios, nas periferias, enfim. Mas é isso, eu não vejo esse movimento legalista articulado, né, são fases muito isoladas, inclusive grandes figuras nacionalistas, né, o Muniz Bandeira, um pouco antes de falecer,
contava, achava que o Vilas Boas era um grande nacionalista, né? Um grande picareta, contrário, né, entreguista, né, que tutelou o processo eleitoral, né, que fez pressão para garantir a prisão do Lula, né, enfim, é assim que eu vejo. A contradição é possível, mas ela não se apresenta ainda. Ainda não vejo esse cenário. Por fim, a pergunta do nosso camarada Osmar, eu acho que essa pergunta é muito relevante, né? Eu estou entre aqueles que não considero assim, ou seja, tem um tipo de leitura na esquerda que vai falar que todos os problemas que nós enfrentamos hoje se devem ao PT, né? Eu acho que eu não sustento essa posição. Também não acho também que tudo é assim, que é culpa que é uma articulação da direita que reage contra o governo e o PT também não tem nada a ver com esse processo, né? Então, acho que foi importante você ressaltar essa questão, porque eu entendo o seguinte, né? Primeiro, o que foram os governos do PT, como eles se constituíram? Essa é uma questão importante, né? O PT se constitui contra o governo depois de ter abrandado, né? Depois de ter jogado para escanteio o Programa Democrático Popular, né? O Programa Democrático Popular defendido pelo PT no final dos anos 80 era antimonopolista, antilatifundiário, antiimperialista. À medida que o PT foi conquistando prefeituras, governos, entrando na lógica institucional, foi se afastando do trabalho de base, né? Foi dessustentando, né, a lógica do sindicalismo de negócios, sindicalismo cidadão, né? Inclusive a reforma da Previdência, que aconteceu no governo do PT, foi defendida. Bushkin, esses Berzoini estavam fazendo curso de gestão de fundo de pensão, certo? Então, ou seja, o PT, quando chega no governo, seu programa já está muito desidratado, né? Ou seja, é um programa que é aquilo que eu prefiro caracterizar como um programa social liberal, né? Que está entre uma social-democracia e o neoliberalismo, né? O neoliberalismo, tentativa de reformar o neoliberalismo, né? Que ficou conhecido mais como neodesenvolvimentista, né? Então, esse é o ponto. Um segundo aspecto, ou seja, então o PT chega assim, se afastando do trabalho de base, de politização e educação das massas, né? E trabalhando mais com a lógica do gabinete, né? Lógica de política de gabinete, política que é a questão do processo que ocorre que sufoca os potenciais mais radicalizados do partido, que é a estatização do próprio partido, ou seja, a burocracia do Estado, uma vez que o partido se coloca do interior do Estado, passa a colonizar as próprias iniciativas do partido, né? Veja hoje os poderes, superpoderes, que tem não só no PT, mas outras organizações de esquerda, as chamadas bancadas, os parlamentares que agem por conta própria, né? Que tomam ações que ninguém segura os caras. Então, esse é um ponto. O outro aspecto fundamental é que, diferentemente de outras experiências, o PT, quando chega ao governo e se sustenta, boa parte do seu governo está vivendo um processo de declínio do número de greves, da atividade grevista no Brasil, né? A gente tem quem for ver os índices do DIEESE, a queda começa lá em 97, me fala a memória, fica num nível muito reduzido, né? As pautas são pautas muito defensivas, começa a mudar uma pauta mais ofensiva, no sentido de ganhar ganhos salariais ou mesmo direitos acima da inflação, né? Durante os governos do PT, o sindicalismo se reestrutura lá na conjuntura 2012, 13, começa a ganhar uma potencialidade, né? Mas não se reverbera em termos políticos, né? Ou seja, é muito econômico corporativo, é muito centrado nas questões das categorias, né? E pouco a densidade que tem em termos políticos, né? De pensar um projeto de país, né? E aí, justamente, então, você tem um casamento, tem um abrandamento do discurso que permite, inclusive, a aproximação do PT com os setores dessa grande burguesia interna. O SCAF, todos esses caras, CNI, banqueiros, estavam juntos, né, com os governos do PT. Quem for na internet aí vai achar lá declarações do Setúbal, né, do Itaú defendendo o PT, o SCAF fazendo no final do segundo mandato do governo Lula, uma exibição de fotos do governo Lula na Fiesp, né? Tudo isso aí estava muito bem articulado, né? Só que é isso, quando vem uma crise, o pêndulo vai para o outro lado, né? E esses setores
que podem ter, em momentos de crescimento econômico, fazer algumas concessões aos trabalhadores, em momentos de crise econômica, abandonam o barco, se aliam profundamente ao imperialismo, né? E à política neoliberal mais ortodoxa, né? Essa questão do pêndulo é histórica no Brasil e na América Latina. Os argentinos trabalhavam muito com essa ideia do pêndulo, né? Tem um certo momento de crescimento econômico, onde setores da burguesia interna vão se unir, de alguma maneira, formam uma frente informal, né? Com setores do campo popular, fazem concessões, ganham mais espaço na política, né? Ainda que o país se mantenha dependente, mas depois a coisa, assim, quando vem a crise, abortam isso e é guerra contra os interesses dos trabalhadores, né? Então, eu acho que tem esse elemento da mudança programática, tem esse momento de que o PT entrou no governo, no processo de descenso, né, de declínio da luta social. A única luta social importante no final dos anos 90 era o MST, um movimento efetivamente neoliberal, antineoliberal, né, que depois também perde força, né, depois se integra também a lógica do governo e vai tendo dificuldades. Então, eu vejo que tem no caso do PT é isso, né? Essa renúncia do trabalho de base, renúncia das propostas mais impacto considerável da ideologia neoliberal nos seus programas e um governo que é constituído num processo de declínio do movimento operário, mesmo de classe média, das greves, etc., né? E que vai, portanto, para fazer governo, vai ter que a barreira é os limites do que essa grande burguesia interna quer. Bom, ela almeja o fim da ALCA, então isso ainda vai, né? Almeja uma política né, que é chamadas, que é a lógica do capitalismo sem riscos, né? Ou seja, você cria as chamadas parcerias privadas em todos os espectros da política de Estado, né? Que transfere todo o ônus ao Estado e todo o bônus ao capital privado. E aí, quando estoura a crise fiscal, não tem o que fazer, porque não houve processos de reforma tributária avançados, e não teve nem força para isso, que é uma questão que tem que pensar. O PT tinha força, dada a articulação, para avançar em tentativas de controle da mídia, né, em termos de democratização da mídia, de reforma tributária, de mudanças dos militares, etc. Então, ou seja, tem algo que faltou de vontade dos seus dirigentes e dos seus membros do governo, mas também tinha falta de retaguarda considerável, né? E no contexto do impeachment, a própria Dilma contribuiu muito, né, para que a luta contra o golpe fosse desarmada politicamente. Por quê? A Dilma, no primeiro ano de governo, editou o ajuste fiscal, política do Levi. Isso aí, como é que a gente vai fazer uma defesa de um governo que aplica o neoliberalismo? Que falou que não tiraria direitos nem que a vaca tossisse, né? Bom, é isso, né? Aí afasta, cria cisões, né? As pessoas não se encorajam. Por que eu vou defender esse governo se você está tirando meus direitos, né? Mentiu politicamente e assumiu a bandeira do Aécio, né? O programa do Aécio no primeiro ano de governo, né? E olha que antes havia, né, fazendo ainda políticas talvez até mais avançadas que o governo Lula, né? No sentido de redução de juros, enfim, e uma série de outros investimentos que foram realizados naquele período, né? Então tem esse aspecto. Agora tem outro aspecto também que queria chamar a atenção para concluir, que é o seguinte, né? A nossa esquerda, a gente não tem uma força que consiga efetivamente hoje, de maneira clara e com densidade, capilaridade social, que consiga articular claramente uma tática que aponte para políticas progressivas em termos de tributação, né, de direitos dos trabalhadores, etc., e uma estratégia socialista. Essa articulação tática e estratégia se perdeu na esquerda brasileira, que temos hoje setores da esquerda que estão mais presos a essa lógica eleitoral, institucional, que eu chamaria de taticista, né? O horizonte é a política de curto prazo, é querer reeditar no máximo, nas melhores das hipóteses, o neodesenvolvimentismo, né? E é isso, né? Inclusive acreditava durante o governo do PT que o neodesenvolvimentismo ia levar ao paraíso, né? E aí, ou seja, havia uma pedra no meio do caminho, né? As coisas não são tão fáceis assim, o caminho não é linear, né? A história não é linear, né? Existem lutas, existem reações, né?
Então, existe esse setor que é isso, começou o ano só falando em eleição. Quem que vai ser o candidato? Pô, mas estão enfrentando uma luta contra o governo fascista. Será que é a prioridade? Não que a eleição seja importante, importantíssima, né? Inclusive para barrar o fascismo. Agora, tem que articular com o movimento de massa aqui, né? Movimento de base, para a gente conseguir fazer um enfrentamento mais qualificado. Porque não adianta também ganhar a eleição e não conseguir governar. É isso que está colocado. Agora, existe um outro problema no ramo da esquerda, que é o que chamaria do estrategismo, que abandonou as lutas de caráter mais de curto e médio prazo, que envolvem acúmulo de forças, e parecem que querem ver o socialismo na esquina a cada 100, 200 metros, né? Ou seja, que se apega a um discurso socialista, anticapitalista radical, mas que está profundamente desconectado do movimento de massas, né? Ou seja, que não consegue oferecer às massas. Por isso que essa crise que está colocada agora, né, com a defesa de medidas, né, emergenciais, com essas políticas de solidariedade das comunidades, talvez a gente consiga esse campo de aproximação, né, para ganhar a confiança das massas. Agora, falar, né, radicalizar, né, adotar um discurso anticapitalista ou socialista sem ter, né, sem conseguir dirigir, ou mesmo ter inserção no movimento de massas, fica difícil, ou então tem uma inserção muito reduzida a setores da classe média. Fica complicado, né? Então, enfim, esses são desafios. Como a gente consegue agora, né, ou seja, pensando numa política que enfrente esses setores reacionários que estão aí, e esses liberais também que querem aprofundar a agenda neoliberal, né? Como é que a gente consegue articular tática com estratégia, né? Como a gente consegue também restaurar, acho que um elemento fundamental, acho que para a conjuntura de hoje, né? O horizonte socialista. A gente tem vários aspectos da luta anticapitalista que têm que ser resgatados, né? Por exemplo, qual que é o papel que hoje ocupa a indústria farmacêutica no combate à pandemia? Né? Que medidas estão mais ligadas à questão de impotência masculina ou de depressão, né? E não consegue fazer medicamentos para, né, conter um vírus como esse, né? A gente pode ver a questão da alimentação também, que medida essa indústria também deixa indústria da alimentação deixa as pessoas mais enfermas, cria o grau de contaminação, né, estratosférico, né, e envolve agrotóxico, envolve essa produção que envolve, né, que tem a ver com a questão dos frigoríficos, por exemplo, né, que envolve alta contaminação. Em que medida que é necessário mostrar também que, como o serviço, como o SUS no Brasil, não funciona sem amplos investimentos do Estado para salvar vidas, né? Como que o capitalismo ele está obcecado pela essa lógica do lucro e não dá importância para a vida, né? Por isso que esses caras, carretas da morte, esses incentivos que tinha ali, que acaba também pegando setores populares que querem ter um emprego, etc. Mas é isso, né? Se a gente não fizer esse enfrentamento também com bandeiras mais... fazendo essa crítica também anticapitalista, a gente fica muito curto prazista, né? E aí fica aquela coisa mais formal, né? Alta centralidade à eleição, né? A política institucional, só que a institucionalidade está sendo contaminada e infiltrada pelo fascismo. Então, enfim, eu acho que um dos grandes desafios hoje para a esquerda é articular tática e estratégia. Algo que aquilo que foi considerado lulismo, né, o lulismo ficou preso ao taticismo, né, e o campo da esquerda socialista ao estrategismo. Acho que falta uma força popular que consiga articular essas duas dimensões. É isso. Bom, então vamos passar para a Marília para fazer as considerações finais dela, e aí você faz as suas considerações finais, e aí se você puder responder uma questão que foi enviada nessas considerações, que foi do Isaías. Boa noite, Danilo. Você acha que Vou repetir de novo. Você acha que em um eminente golpe pelo governo atual teria apoio dos Estados Unidos? Marília? Sem o áudio.
Eu fico com receio de dar interferência aqui, enfim. Nossa, nós agradecemos imensamente, desde já, as suas colocações e as suas contribuições para a gente refletir nesse momento. Eu instiguei bastante os meus alunos a estarem participando. Infelizmente, tem muitos que nem sabem o que é fascismo, então a gente busca retomar um pouquinho desses conceitos. Essa semana eu provoquei bastante eles aí para pensar um pouquinho sobre isso. E com certeza essa reflexão aplicado aí à realidade do governo Bolsonaro foi extremamente importante para a gente pensar aí não só o contexto, né, da nossa luta aí sindical, docente também, mas também aí no contexto de salas de aula, né? A gente que está constantemente trabalhando aí com os alunos, acho que tem um pouco desse compromisso e responsabilidade de usar, né, os nossos espaços aí para fazer esses alunos refletirem um pouco sobre tudo que está acontecendo aí. Então, eu agradeço imensamente a tua disponibilidade e a sua prontidão em contribuir com a gente aqui. Bom, queria agradecer também imensamente vocês pelo convite, dizer também que estou longe aqui de querer apresentar todas as saídas para a esquerda nacional, mundial, são, ou seja, posições que eu tomo um pouco a partir de diálogo com várias camaradas que estão aí nas diferentes frentes de luta, né, a partir também da experiência de pesquisa, de leituras sobre o Brasil, que me levam a tomar determinadas, a chegar a determinadas conclusões, tomar determinadas posturas, né, mas eu acho que é isso, o debate não pode se fechar, né, na frente de assim, a partir de uma posição de uma pessoa isolada. Eu acho que tem são muitos debates abertos, a crise se acelera, às vezes questões que a gente fala hoje, elas perdem sentido daqui a uma semana, 3 dias, né, então é isso, né, o movimento da crise acelera o tempo histórico, né. Sobre a pergunta do Isaías, eu diria o seguinte, bom, o Trump já mostrou, já tentou aí se distanciar do Bolsonaro, né, em algumas circunstâncias, né, para não queimar o filme, porque ele justamente vai passar por um processo eleitoral nos Estados Unidos esse ano, né, então precisaria ver né, claro, o Bolsonaro ele quer a todo momento esse apoio, né? E há, efetivamente, a constituição de uma chamada internacional, né, que alguns chamam de conservadora, mas está mais para reacionária, né? Porque quer mudar regimes políticos, que querem implementar governos propriamente autoritários, né? Que querem eliminar o inimigo, né, os adversários, fisicamente, inclusive, que pode dar sustentação, né? Ou seja, então, talvez não venha direto, né, de um apoio aberto, né, do governo Trump, né, mas certamente existem forças dentro do Partido Republicano e outros setores da sociedade, das outras classes dominantes nos Estados Unidos, que podem ter interesse em apoiar um golpe aqui no Brasil, né. Mas o que é fundamental nesse processo atual é como que as forças se articulam internamente, né? Ou seja, o golpe ele precisa ter sustentação interna, né? Foi aquilo remetendo à pergunta do Assir ali, né? Precisa ter sustentação nas Forças Armadas, evitar que existam rupturas internas nas Forças Armadas, vai ter que ter, de alguma maneira, apoio nas ruas, né? Então, não é um processo tão simples, mas eu acho que o Bolsonaro ele continua na ofensiva e está tentando criar condições para que isso se efetive, né? Eu acho que não vejo, eu não meço a força política pela perda da popularidade, pesquisa de opinião, essa questão de 70% contra 30%, eu não opero com essa, principalmente ainda com pesquisas que são, enfim, vamos ver quem vai para a rua mesmo fazer a luta, né? Na hora que a coisa efetivamente chegar num processo mais de crise aguda, né? Então, a gente tem que ter atenção para esses movimentos mais capilares, né? As chamadas aproximações sucessivas do Mourão, né? Que estão se infiltrando nas instituições fundamentais e que podem
aí criar as bases institucionais e sociais do golpe, né? Às vezes um golpe não precisa ter amplo apoio da população, né? Ele pode ter um apoio, um amplo apoio das instituições do Estado e tem uma mobilização, um golpe fascista, né? É isso, né? Ele vai ter, inclusive é importante lembrar, né? Na questão da conjuntura italiana, né, do Mussolini, quando o Mussolini é nomeado, há todo um movimento das milícias, né? Faz a marcha pela Roma, para Roma, né? Mas, e depois o Mussolini é nomeado como primeiro-ministro pelo rei da Itália, mas os fascistas sempre foram um fracasso eleitoral ali. Não tinha apoio eleitoral. O Bolsonaro teve ainda, foi vencedor nas eleições. E depois foram fazendo uma série de medidas, inclusive deixando a ideia de que o parlamento ainda funcionava, né? E a partir de 1925 e diante, começou, né, a política se acirrar, né? Então é isso que eles vão tentando, né? Tentam radicalizar determinadas posições, se não há resistência, eles vão um pouquinho mais adiante, né? E vão fazendo essas operações, né? Então essa é a avaliação que eu tenho. Acho que não é um governo enfraquecido, é um governo que está na ofensiva. E é importantíssimo nesse momento, então, portanto, né, que, com todos os cuidados possíveis, sanitários, que as pessoas vão para as ruas lutarem. Quem puder ir, tem que ir para a rua lutar. Eu acho que, enfim, é essa posição que eu tenho. Não dá para deixar as ruas dominadas por bolsonaristas ou ausentes de uma luta, né? Porque isso faz o Bolsonaro ganhar tempo e avançar contra nós, né? Então, a gente vive, infelizmente, uma crise sanitária e uma crise política que não pode ser pensada uma coisa sem a outra. Claro, temos que sustentar a política de isolamento social, mas a luta, com todos os cuidados possíveis, tem que ser feita e travada nas ruas. E você vê o impacto que teve, né, esse momento agora. Alguns falavam que ia fechar o regime domingo, né? Calma, né? Não é por aí, né? Mas também, se a gente não tiver lá, vai ser engolido sem sabe? É isso, os caras vão ganhando força até criar um caos aí que vai um pretexto para avançar mais ainda, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter e fazer a luta fundamental contra o fascismo e contra o neoliberalismo. Aqueles que estão no campo progressista são mais consequentes, né, com a luta das classes populares, tem que sustentar a bandeira do antifascismo e do antineoliberalismo. Eu acho que esse é o ponto, né? Não estamos ainda numa crise revolucionária, né? Mas esses dois aspectos têm que estar indissociados, né? E pode ir justamente isso, tem que acumular força numa frente de esquerda e numa frente ampla, com outros setores que envolvem centro, até setor de direito, fazer as ações necessárias para retirar o governo do seu... Não domesticar apenas o governo, mas retirá-lo, né, do poder central ali, né? É isso que eu queria dizer, e agradeço mais uma vez a paciência, né, e o diálogo, e me coloco à disposição para outros debates, e estamos aí para essa prosa tão necessária, num momento tão difícil para as nossas vidas, né, e enfim, nosso país, né, nesse momento. Obrigado. Queria agradecer, então, a Marília por ter ajudado na mediação de mais essa atividade da Sindunespar, que é o Sindicato dos Docentes da Unespar. Agradecer imensamente o Danilo por ter aceito gentilmente esse convite de debater conosco. Danilo, eu conheci ele no evento do EBEM lá em Cascavel, né, e acompanho as suas publicações, enfim, aquilo que você vem desenvolvendo aí na Universidade Federal do Fronteira Sul. Queria deixar o convite para o pessoal. Semana que vem, provavelmente, nós teremos mais uma live com um convidado diretamente da Alemanha, que é o professor Sérgio Lessa, que também continuará aprofundando essa discussão sobre o momento que nós estamos vivendo, sobre o governo Bolsonaro, e, a partir dessas questões, né, tentar organizar aí a nossa luta, não só na universidade, mas, como o Danilo colocou muito bem, articular essa luta da universidade com o ensino básico, enfim, com as classes populares. Eu acho que isso é fundamental, a gente ir acumulando forças nesse momento.
Quero agradecer também todos os que nos acompanharam nessa discussão, dizer que essa live ficará disponível no canal do Grupo do Espaço Marx, e aí vocês podem lá revisitar, rever, eu acho que tem muitos pontos que vale a pena a gente retomar para pensar justamente esse momento que nós estamos vivendo e fortalecer a luta contra o antifascismo, ou contra o neoliberalismo, contra o capitalismo, enfim, e pautar novas relações sociais, que é isso que nos interessa. É uma sociedade em que, de fato, né, a vida humana ela esteja acima de qualquer outra coisa. E nós entendemos que isso se dará numa outra forma de sociabilidade que possibilite a emancipação humana verdadeira. Então, uma boa noite a todos, um forte abraço a Marília, Danilo e aos que nos acompanharam até agora. Valeu, gente. Abração.